Seja bem-vindo ao vídeo número 2 da nossa jornada do zero ao avançado na pescaria com iscas artificiais. Então, hoje o que nós vamos fazer? Como escolher uma vara? Primeiro eu quero introduzir aqui com vocês o nome dos componentes, tá? Que é coisa básica, tá? Então aqui ó, blank, essa parte aqui se chama blank. Talvez a parte mais importante da vara, lógico que todos os componentes da vara, eles são importantes. Mas o blank, ele vai determinar a ação, power, o tipo de trabalho que você vai conseguir extrair das iscas artificiais com o blank. Então, o blank, é muito importante você saber escolher o material que você vai comprar o blank. Existem vários tipos de materiais, glass composite, tem carbono, vários tipos de carbono. Então, qual tipo de carbono você vai escolher para o blank da sua vara? Reel Sit. Reel Sit é nada mais nada menos onde vai encaixado a carretilha ou molinete. Essa vara aqui é uma vara de molinete. O boot é essa partezinha de baixo aqui. E aí temos aqui os passadores, né? Veja bem, é muito importante que o passador ele tenha uma diagramação, né, que é o espaçamento entre os passadores aqui, bem uniforme. Porque quando a linha ela vai passar aqui pelos passadores, todo o peso do peixe, da estrutura, da isca, todo o peso que for na ponta da linha, ele vai ser distribuído aqui no blank. Então é importante que a distribuição da linha ela esteja uniforme para o blank fazer esse trabalho aqui, ó. Esse é o trabalho do blank, tá? Então um blank muito rápido, geralmente ele vai ser mais duro. Um blank muito lento, geralmente ele vai ser mais mole. E aí a gente entra na categoria de ação de vara. Qual vara escolher? Qual ação de vara escolher? Ação rápida, lenta, moderada, média rápida? Qual escolher? Vai depender muito do tipo de isca artificial que você vai utilizar. Se você for utilizar uma superfície, por exemplo, é mais legal uma média rápida. Se você for utilizar uma meia água, é mais legal uma moderada. Se você for utilizar um crank, é mais legal uma lenta, entendeu? Por exemplo, iscas de vibração, crank, spinners, chatterbaits, é mais indicado uma vara mais lenta um pouquinho. Por que a vara mais lenta ela é mais indicada? Porque a vara mais lenta ela tem mais ação de blank. Por ela ser mais mole, né? Esse trabalho aqui do blank, ó, ele verga um pouco mais, então ela tem mais ação. A vara se mexe mais, significa que ela tem mais ação. Essa ação vai proporcionar um nado mais uniforme para as iscas de vibração. Então, quanto mais lenta a vara, mais ação ela tem, mais ela extrai de iscas que necessitam desse trabalho mais moderado. Quando eu falo de superfície, por que eu digo que a moderada rápida é um pouco mais indicado para a superfície? A moderada rápida, a superfície você vai vir trabalhando aqui ó, na pontinha de vara, tuf, 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 né? E vai dando aquela ação ali, tanto se for uma azara, se for um stick. Você precisa de uma ação um pouco mais rápida para você ter, né, o toque e ter o deslocamento da isca. Então se ela for muito mole, você não vai conseguir compensar no recolhimento o trabalho. Então você vai estar batendo ali, se a vara for muito mole, a isca ela vai dar uns cambotes, assim, ela vai virar. Então não é legal você trabalhar uma superfície com uma vara moderada. A superfície eu indico uma vara mais média para rápida. Agora, quando a gente fala de pescaria de fundo, aí eu já indicaria uma vara rápida. Por que vara rápida para pescaria de fundo? A pescaria de fundo, né, principalmente no bass, quando o peixe põe a isca na boca, você tem que ter um tempo de reação menor, né? Então, pôs a isca na boca, você sabe que é o peixe, você vai precisar fisgar. Se a vara for muito lenta, ela vai ter muita ação de blank, né? Lembra? Quanto menor a ação, né? Quanto menor, mais devagar a vara, maior a ação, né? Então ela vai ter esse movimento aqui, ó. Quanto mais lento esse movimento for, essa envergadura aqui for, mais vai demorar a fisgada. Quanto mais dura a vara for, mais rápido vai ser a fisgada. Então, às vezes você está perdendo fisgada no fundo porque a sua vara é lenta ou a sua vara é moderada. Se você tivesse uma vara rápida para pescaria de fundo, seria melhor.
Mesmo caso as jerkbaits, eu indico as jerkbaits uma vara mais ali medium fast, né, que seria uma moderada rápida. Por que eu indico a moderada rápida na jerkbait? Porque a jerkbait ela precisa de um pouco mais de folga de linha e ela precisa um pouco mais de ação de vara do que uma isca de fundo, por exemplo, uma isca de pindoco, uma borracha. Então, espero que vocês tenham entendido as situações, né, de como escolher as ações da vara. E agora a gente vai falar de power. Quando a gente fala de power, a gente está falando de potência, né? No Brasil, geralmente o pessoal compra pela libragem. E aí é muito, assim, aliado ao peso do peixe. Isso é uma forma errada de escolher. Pelo menos para mim, eu acredito que não seja uma forma tão correta de escolher, porque às vezes você vai pescar um tucunaré-açu, que pode chegar aí a 25 libras, e aí você vai comprar uma vara 25 libras, certo? Certo, perfeito. É indicado para a Amazônia. Só que não é só isso que você tem que levar em consideração. O principal é o peso da isca que você vai utilizar. Então, essa aqui é uma varinha 10 libras, ó. E aqui ele tá marcando que é de 1/8 de onça até 3/4 de onça. 3/4 de onça dá mais ou menos 21 gramas. Então, essa varinha aqui, apesar dela ser de 10 libras, ela arremessa até 21 gramas. O certo de você escolher uma vara é você escolher pelo peso de isca que ela arremessa. Então, se você vai trabalhar, um exemplo, uma isca de 80 milímetros que vai ter entre 8 e 10 gramas, eu recomendaria você escolher uma vara de 10 libras, que geralmente é a que vai atender esse range de isca que você vai ter, né? Sempre vai vir escrito lure e o intervalo vai estar escrito na vara. Então, obedecer esse intervalo é uma das melhores formas de você prolongar a vida útil do seu material, você não causar uma fadiga no seu material. Se você comprar uma vara que está marcando ali, lure, 3/8, por exemplo, de onça, e você arremessar uma onça inteira, você vai quebrar a vara. Esse material vai fadigar mais rápido, ele vai envergar mais, você vai trabalhar, dar mais peso nele, então ele não é indicado para essa isca pesada. Então muitas vezes quem está começando comete esse erro de pegar uma isca que a vara não suporta arremessar e fazer o arremesso. Geralmente quem vai começar, eu indico uma vara 17 libras, que é uma vara super versátil, né? Você consegue arremessar aí iscas de 7 a 21 gramas, geralmente com a vara 17 libras. É meio que padrão, um exemplo, uma vara 20 libras ela arremessa até uma onça. A maioria das marcas adota esse padrão. E assim, voltando naquele assunto, né? No Brasil o pessoal escolhe muito por libragem, mas aqui nos Estados Unidos quando você for pescar bass, o certo é escolher por power, tá? Então se você for no light, medium, heavy, heavy, medium, o que isso quer dizer? Geralmente medium heavy ele vai ser aliado a uma vara 25 libras. O heavy vai ser uma vara de 20 libras. O medium vai ser uma vara de 17 libras. E por aí vai, né? Então você vai escolher perante ao power. E o que esse power ele quer dizer? Você vai ver a libragem. Então, geralmente, se for no Brasil, 20 libras, 25 libras. Se for aqui nos Estados Unidos, power. As varas, elas vêm marcadas com os dois. Porém, quando você vai comprar, em alguns sites americanos, você não vai encontrar libragem. Você só vai encontrar power. E no Brasil também, quando você vai comprar, às vezes você não vai encontrar power, às vezes você vai encontrar libragem. Então é uma maneira de você saber escolher pelo power ou pela libragem, tá? É muito importante. Sempre escolha a vara com base nas iscas que vocês vão utilizar e não no tamanho do peixe que vocês vão pegar. Você pode pegar um tucunaré-açu com uma vara 14 libras. Não é recomendado? Não, porque uma vara de 14 libras provavelmente ela vai arremessar iscas de até 15 gramas. E no tucunaré-açu você vai usar iscas a partir de 21 gramas. Então não é recomendado, mas você pode fazer. Na pesca não tem regras. A única regra da pesca é que não tem regra. Então você pode fazer tudo. Você pode levar uma varinha de 10 libras para a Amazônia. Você vai conseguir tirar os peixes? Talvez. Eu não sei. Mas é recomendado? Não. Não é recomendado. No bass não é diferente. Se você for pescar no finesse, varinha mais leve, librinha mais leve, linha mais fina, equipamento mais tranquilo, molinetinho menor. Vou pescar no power, vou pescar com potência. Eu quero um peixe grande, vou tirar da estrutura. Você vai pescar com uma vara 10 libras? Não, você vai pescar com uma vara mais pesada. Mas isso aí, vocês vão entender com o tempo, né? Com o tempo vocês vão pegando. Então, se vai começar agora, recomendo pegar uma vara super versátil, que é aquela vara que você vai conseguir trabalhar o maior número de iscas possível com ela.
Então se você vai começar agora, você não tem dinheiro para você comprar 2, 3 varas e você vai pescar de barranco, você não consegue ficar andando com 2, 3 varas, compra uma vara versátil. Geralmente a vara que vai te atender é uma vara de 17 libras, medium, fast. O power médio, 17 libras, médio, medium, fast é a ação da vara. Não é extra fast, fast. Por que é extra fast? Porque você precisa de versatilidade. Então você vai trabalhar um crank, vai dar para trabalhar. Vai trabalhar uma meia água, dá para trabalhar. Top water, né, superfície, dá para trabalhar. Chatterbait, jig, isca de fundo, Texas rig, dá para trabalhar. Diferentemente, os dois peixes, né, se você pegar o tucunaré, você vai pescar aí de 80 a 90% do tempo com plug. E o bass é totalmente ao contrário, você vai pescar de 65 a 75% do tempo com software e o resto com plug. Então, o tucunaré você vai usar muito mais plug do que o bass. Então, por isso que o tucunaré, você pode pegar uma vara aí 17 libras com uma ação só, com um conjunto você consegue meio que pescar ele em todos os lugares do Brasil aí praticamente. Já o bass ele vai necessitar um pouco mais de cuidado nessa parte, porque ele é um peixe um pouco mais técnico, então você tem mais maneiras de capturar o bass do que o tucunaré. No bass você vai ter muito mais formas de pescar, né? Então você tem ali pescaria de fundo, com vários tipos de borracha, sapinho, vários tipos de superfície. É um peixe um pouco mais complexo porque você tem mais tipos de pescaria para fazer com ele. Não que ele seja mais fácil ou difícil, os dois têm os seus méritos, os dois são tão técnicos um contra o outro, lógico que cada um tem a sua particularidade, porém o bass tem mais maneiras de ser capturado. Tá dando para entender, pessoal? Tá legal? Qualquer coisa vocês deixem no comentário, eu respondo vocês lá, não tem problema nenhum. Mas sobre a escolha das varas, tá dando para entender? Deixa o comentário aí. Então, só para recapitular, quando for escolher uma vara, levar em consideração ação, potência, peso de isca e tamanho. Componentes também é legal. Passadores, quanto melhor o passador, mais cara a vara. Quanto melhor o Rio City, mais cara a vara. Então, quanto melhor o Blank, mais cara a vara. São itens que você tem que levar em consideração, porque na hora de você pagar, vão fazer a diferença e na hora de você usar também. Tamanho de vara. Qual o tamanho de vara escolher? Vai pescar tucunaré? Vai pescar no fundo, vai pescar na superfície, vai pescar na meia água? Que jeito que você vai pescar ele? Eu recomendo uma vara de 6 a 6,3 pés e 3 polegadas. 6 pés, né? Ou 6 pés e 3 polegadas para você pescar o tucunaré em qualquer superfície ali, tanto no fundo, quanto na meia água, quanto na superfície. E para o bass eu recomendo você pegar no mínimo uma 6,6. No mínimo 6,6. A melhor seria 7. Vara mais curta, mais precisão no arremesso. Vara mais longa, mais distância e potência. Então, o bass, como a maioria do tempo você vai pescar de fundo e soft plastics, né? Iscas de borracha, iscas softs, você precisa de fisgadas mais rápidas. Então, a vara mais longa ela vai facilitar para você na hora da fisgada. Então, a diferença entre os dois, basicamente é essa. Tucunaré é uma vara um pouco mais curta, você não vai precisar de tanta potência. E no bass a vara é um pouco mais longa, porque você precisa um pouco mais de velocidade para fisgar e um pouco mais de potência. Então esse foi o vídeo das varas, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que está um pouco longo, está até um pouco chato, porque infelizmente não consigo passar de uma maneira tão rápida, porque são muitos detalhes que vocês, assim, é legal entender sobre o equipamento para você fazer uma escolha segura, uma escolha correta. E assim, o mercado está recheado de opções. Então já deixa o like lá, se inscreve no meu canal e vamos pro próximo vídeo.